Antes de passar a palavra, né, para as nossas palestrantes de hoje, eu queria chamar a atenção para algo muito interessante que eu acho que a gente já começou a perceber a partir dessa primeira mesa, que é o fato de que, bem, embora nós tenhamos esses 3 momentos diferentes do evento, são temas que, de certa forma, já estão se entrelaçando, né? Então, falamos nesse primeiro momento de cânone, mas também falamos de projetos editoriais, também falamos de agentes mediadoras femininas, né, o papel delas. Então, são temas que, de certa forma, é como se fosse um único tema, e eu acho que dali já surgiram várias perguntas, que eu acho que agora vai ter oportunidade para a gente explorar mais, e que depois até convido aos palestrantes que estiveram na mesa anterior de também participarem e a gente continuar fazendo esse entrelaçamento dos temas aqui. Então, eu vou seguir a ordem. Passo a palavra primeiro à Helena, depois a Júlia, depois a Patrícia, para fechar. Tá bom? Legal. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, acho que sim. Boa tarde, bom dia, desculpe. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né, colegas e amigos muito queridos, além do público que está nos ouvindo. Agradeço toda a organização do Instituto Italiano de Cultura. E hoje eu gostaria de falar um pouco, né, sobre algumas considerações que nasceram da experiência de tradução, né, para refletir um pouco sobre o que significa traduzir poetas mulheres, e pensando um pouco em algumas questões que apareceram ao longo desse percurso de tradução. Eu gostaria de começar com uma pequena citação da Elsa Morante, traduzida por Davi Pessoa, quando diz que o erotismo é uma afirmação espontânea da vida, é um elemento vital da essência humana. Pretender afastar o erotismo da arte é igualmente insano, assim como pretender de afastá-lo da vida. Morante reconhece essa força central da vida e da arte e indica como a literatura é intrinsecamente ligada a esse aspecto tão central da existência e da expressão artística. E nesse sentido, gostaria de propor um breve percurso que coloca em diálogo, primeiramente, 2 poetas, muito diferentes entre si, mas que revelam um ponto de contato. E, através de suas traduções para o português brasileiro, né, Amália Guglielminetti e Patrícia Valduca. A partir dos poemas dela, gostaria de tecer algumas brevíssimas considerações sobre o gesto de traduzi-las, né, e de pensar, talvez, a tradução de maneira mais geral. O Eros perpassa de forma diferente pelas poéticas desses autoras. Erótico também é o gesto de tradução, que é movido pelo desejo, pelo embate, por vezes não pacífico, e pela compenetração. Falando de Guglielminetti, estamos diante de uma autora controversa, que não se preocupa em agradar. Giorgio Caproni a definiu mais desejada do que a amada, em que a sedução do corpo e da palavra se entrelaçam. Desde a primeira coletânea, né, de 1907, até chegar na autoantologia que ela lança em 34, E Serpente de Medusa, a sensualidade se mistura à busca pela perfeição formal, pelo refiramento e pela sedução, que são elementos que acompanham o leitor nesse caminho através de uma visão de uma feminilidade única e não desprovida de contradições. Passando para outra poeta que compõe essa espécie de díptico que quero criar aqui hoje, Patrícia Valduca, podemos afirmar que ela faz do erótico o motor de sua escrita, indo muito além de uma mera questão temática. O Eros, de fato, não é apenas um tema de seus poemas, mas é a maneira de ver e trabalhar a palavra poética, a força que coloca em tensão e dilata os limites da expressão.
erotismo da carne, mas principalmente da palavra, dos sons e da tradução. A produção poética de Balduca, nesse sentido, é caracterizada por forças contrastantes. Ambas essas poetas, de um ponto de vista formal, retornam às formas da tradição literária italiana, adotando o uso de uma métrica fechada, tanto na medida do verso, quanto nas estruturas, banalmente sonetos, quartetos, baladas, oitavas, tercetos dantescos e dísticos elegíacos. Em ambas as produções encontramos um diálogo com a tradição que não tem nada de saudosista, mas no caso de Guglielmo Neto, passa pelo refinamento formal. E no caso de Balduca, passa por um embate interno, provocado pelos temas tratados com um léxico explícito, frequentemente impoético, misturando termos da tradição literária com versos roubados, interiorizados e palavras oriundas tanto da realidade quanto de registros obscenos, chulos e triviais. O crítico Giovanni Raboni, quando tenta refletir sobre a coletânea de Balduca, Cento Quartini e a História d'Amore, de 97, afirma: os dois extremos da excursão tonal, a fala e o sublime, o baixo, na acepção também de obsceno, e por outro lado, o precioso rarefeito e o corpóreo plebeu se aproximaram, ou melhor, se compenetraram mutuamente. Artifício e sensualidade percorrem os versos dessas poetas, perseguindo uma musicalidade carnal e profana, criando uma atmosfera tensa. O gozo da carne e o êxtase do espírito são duas faces da mesma moeda, assim como a restrição e a liberdade se apresentam como fios de uma trama muito bem tecida. O eros que perpassa seus versos é um instrumento de sondagem da individualidade, de investigação das pulsões que se chocam dentro do sujeito. No caso de Balduca, por exemplo, os grandes pensadores do eros são escancarados, Ela cita diretamente Marquês de Sade, mas Bataille também, e o psicanalista Mate Blanco. Guglielmo Neto, por razões inclusive cronológicas, se coloca em diálogo com uma poesia tardo-decadente, mas dando a sua contribuição, tentando renová-la a partir de dentro, tentando mostrar toda a sua erudição, seu refinado leque de leitura e, principalmente, sua perícia no uso das palavras. E no momento em que as vanguardas estavam propondo outro tipo de estética. Sim, em vários momentos, ela se definiu, a mulher bonita se definiu, aquela que anda só, é um verso dela que ela usa para se autodefinir. Entre seus estimadores temos não apenas Gabriele D'Annunzio, que talvez seja mais esperado como nome, mas surpreendentemente o já citado Caproni, que enxerga em sua poesia algo de verdadeiro, honesto e consciente. O diálogo com a tradição, então, assume várias formas, inclusive aquela do roubo de versos. Contudo, pensando um pouco com Patrícia Balduca, poderíamos pensar que a escrita é sempre impelida pela sobrevivência das palavras amadas. Quando ela diz: quanto mais se conhece a poesia, mais se encontram correspondências, coincidências, ecos, empréstimos, referências, moldes. Porque as palavras amadas, as palavras poéticas que foram amadas retornam como uma restituição de amor. E isto é poesia. A história da poesia não é nada além da história dessas recorrências. Então, as correspondências amorosas trazem ecos de versos que amamos, nos seduzem, grudam nos ouvidos. Isso parece se adequar perfeitamente para descrever o processo tradutório, em que escolhas, palavras, formas se misturam e compenetram, impulsionada pela força do amor, não apenas pelo ofício, mas pelos versos que estamos traduzindo. Balduca, mais explícita, retomando as afirmações do poeta barroco Giambattista Marino, afirma escrever como um gancho, roubando, pegando, copiando e colando aquilo que, por alguma razão, sente, que ele diz, que lhe corresponde. Citando Balduca, ela diz: e assim só agora, quase decrépita, entendo por que roubei tantos versos, para homenagear, certamente, os poetas que amo,
mas sobretudo porque muito desses versos, não por acaso automaticamente recorrentes, me diziam respeito profundamente. Essa escrita, então, se apresenta como uma sobreposição de sedimentos, restos, sobras do passado, depósitos que se acumulam, quase sem que, aparentemente, ela tenha consciência disso. Na introdução do volume Vozes, 5 décadas de poesia italiana, ela é definida uma antropofágica e voraz leitora, que consegue, por um instante, eliminar as distâncias históricas e temporais. A partir dessas observações, gostaríamos de voltar a pensar a relação das poéticas dessas poetas com a forma fechada. O diálogo com a tradição não se resolve num obséquio. Ao mesmo tempo em que as formas da tradição são escolhidas e respeitadas como uma prisão, tem outras forças subterrâneas que as percorrem, dilatam sua rigidez, provocam deslocamento e propiciam outras possibilidades. Sonetos, oitavas, quartetos, dísticos elegíacos representam resquícios do passado, fósseis de épocas longínquas, mas que ainda podem lançar alguma luz sobre o presente. E a partir desses fragmentos da tradição italiana, mas não só, inglesa, latina e outras, que as poetas operam num gesto de renovação que passa por uma profunda escuta das memórias que trazem consigo. E traduzi-las significa se deparar com essa sedimentação, refletir como esses fósseis se inserem na nossa contemporaneidade e quais diálogos propiciam entre as culturas. E aqui encontramos outra importante confluência dessas operações poéticas, na exuberância de um erotismo e de uma sedução que, contudo, são sempre perpassados pela sombra da morte, imbricados na rigidez de uma forma que se torna uma espécie de barragem estremecida a tanta superabundância. O Eros se configura, então, como um elemento vivificador das formas e dos versos. Constrói o corpo da poesia, produzindo um gozo físico e carnal, passando pelos sons e pela tensão amorosa com a palavra. Vou dar um exemplo para vocês da cleptomania de Valduga. O poema diz: obsceno e sagrado, o amor deixa livre, mesmo lugar para assim eu os excrementos. Se não me atas, e nunca serei livre, e nem casta, se não me violentas. E o poema faz parte da coletânea Sabe Seduzir a Carne e a Palavra, de 2023. É constituído, e a própria Valduga que entrega isso para a gente, por 2 roubos ilustres, como a própria autora declara, e afirma que os primeiros 2 versos são quase inteiramente de Yeats na tradução, e é sempre a Valduga que cita o nome dos tradutores ou das tradutoras, de Ariodante Mariani, e os outros 2 são de Dom, na tradução de Cristina Campo. O que parece distante é aproximado pelos sons, pelas aliterações e pelas rimas, com particular destaque para a repetição de formas sibilantes. Os versos decassílabos em rima alternada, cujo ritmo lascivo e sensual adquire quase o estado de aforismo, nos mostram claramente esse movimento. Continuando com as palavras de Eraboni, ele diz: os opostos se transubstanciaram nessa coletânea, um no outro, mantendo por inteiro as respectivas propriedades, e continuando então a rejeitar qualquer forma de mediação, de compromisso, de não outrança, mas dando vida a uma pluralidade constante, paradoxalmente homogênea, em cujo interno tudo é possível, ao mesmo tempo tudo é diferente, e de certa maneira inaudito. Não mais oscilações, e não mais subidas e descidas de deixar sem fôlego, mas o prodígio de uma fibrilação contínua e constante que permeia cada segmento da frase do verso, cada palavra, cada sílaba, reinventando-os desde dentro, tornando o tufo o mais infantil dos suspiros, até o tormento mais crua das invocações e das ofertas, e ainda superando o apagamento e apagando toda a inflexão, toda a coloratura tímbrica, em uma espécie de luz branca, de suprema e indeclinável castidade sonora. É interessante notar como essas reflexões, especialmente desenvolvidas para Cetto Quartine, parecem, de certa maneira, sim dialogar com os poemas de Guglielminente,
num curto-circuito espaço-temporal que coloca essas poetas tão diferentes, mas tão parecidas em diálogo, como é possível ver no poema a seguir, presente na antologia 5 poetas italianas na virada do século XIX e XX. O poema se chama Perguntas e é uma série de dísticos elegíacos. Tu me perguntas, quem és tu? Por que tens minha vida entre os dedos cativa? Por que és assim, hein? Por que és como a onda que abraça e a pedra que abrasa? Por que essa tua escassa carne me parece tão profunda? Quem acendeu teus grandes negros olhos, que tudo, a toda hora, vem? Quem és agora? De onde vens? Ou ignota distante? Talvez numa palavra eu te dê água a resposta. Em mim não há resposta, como as outras, uma alma isolada. Em meu peito eu oculto infinitos corações de donas. Em minha alma insônia tem muitos poços profusos. Eu, desta muita turba, exprimo a elegante essência. É a minha vida intensa o que em mim te exalta e te turba. Guglielminetti revela uma alma poética partida, isolada, perdida e sedutora, como no fim das contas sedutora é a morte. O binômio clássico de amor e morte se declina nessas mulheres de maneira diferente, mas com força e vitalidade, produzindo uma poesia direta, forte, por vezes perturbadora. Traduzi-las significa, primeiramente, se deixar seduzir por essas atmosferas, por essas palavras, que, apesar de distantes no tempo e no espaço, continuam falando conosco e nos interrogando e impelindo a uma escavação pessoal. Gostaria de fechar essa minha fala retomando um trechinho da introdução à antologia já citada, 5 poetas italianas na virada do século XIX e XX, quando afirmam: a tradução é a aproximação do outro, mesmo que ele continue estranho, é uma relação ética. Exatamente por isso, a tradução é não somente necessária, mas inevitável, trazendo aqui a Spivak para a conversa. A necessidade e a inevitabilidade partem assim do pressuposto da escuta atenta e mútua, da necessidade de interação, da compreensão recíproca, que todavia nunca é totalizante, mas passa pelo texto traduzido. No fim das contas, o texto verbal é ciumento em relação à sua assinatura linguística, mas impaciente em relação à identidade nacional. A tradução floresce em virtude desse paradoxo. Nesse encontro de épocas, mundos, séculos e lugares, mas também no próprio processo de tradução, há uma questão que permanece central. Nenhuma fala é fala enquanto não é ouvida. É esse ato de ouvir para responder que se pode chamar de imperativo para traduzir. Aqui, novamente, citando a Spivak. E é com essa palavra que eu gostaria de fechar a minha fala. Muito obrigada.